Começando então, peço desculpa hoje pelo atraso, eu tive um contratempo agora com os slides, o Mauro teve um contratempo para poder entrar também, mas vamos conseguir agora ir acompanhando certinho. Então, para quem chegou por agora no projeto, essa campanha foi idealizada para poder levantar fundos para instituições de amparo à comunidade LGBT durante principalmente esse período da pandemia, que determinados grupos dentro da comunidade LGBT estão de maior vulnerabilidade, principalmente pessoas trans e travestis. Hoje, para a gente poder abordar vários tópicos, né, como planejei esses webinars, hoje a gente vai discutir sobre saúde de homens gays e bissexuais, lembrando também que aqui a gente inclui homens pansexuais, né, para a gente focar em homens que fazem sexo com homens. Para me apresentar, quem ainda não me conhece, quem está chegando agora no projeto, meu nome é Dr. Eduardo Pérez, eu sou clínico geral, sexólogo clínico, com atuação como clínico no ambulatório de terapia hormonal para pessoas trans e travestis na UBS República de São Paulo, que é a referência do centro de São Paulo para o tratamento de terapia hormonal, e estou me especializando em saúde da população LGBTQIA+. Vou deixar aqui o Mauro se apresentar. Olá, boa noite, bem-vindos todos e todas e todes. Meu nome é Mauro, eu acho que tem gente aí um pouco conhecida também, parece que a Natália é uma amiga querida lá daqui do Brasil. Eu sou fisioterapeuta de formação, trabalho na área de fisioterapia pélvica, que é uma área que trabalha com reabilitações da função, uma dos trabalhos é a reabilitação urogenital, dentre outras também, e por ter essa temática de trabalho, eu desde quando comecei nessa área, comecei já pela área da sexualidade e saúde sexual. Então, o foco de trabalho, né, ele tende a ser em saúde sexual e sexualidade, como fisioterapeuta. Alguns estudos, né, surgiram a partir daí. Então, na pesquisa de mestrado, eu trabalhei com saúde do homem, especialmente pesquisando sobre disfunção erétil, uma população específica. E desde então, o tema de saúde do homem, sexualidade, masculinidade e diversidade sexual começou a aparecer. Eu sou da comissão científica da Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana, participo do grupo de trabalho de sexualidade, diversidade e gênero da Sociedade Brasileira de Medicina de Família também, e atuo nesse ramo bastante misto aí, que não é só de assistência, né, com pesquisa e esses trabalhos acadêmicos também. Prazer estar aqui, Edu. Obrigado pelo convite. Que isso. Então, para a gente poder começar a debater o tema, eu queria, primeiro, a gente afastar essa ideia de que quando a gente está falando de saúde, de homens que fazem sexo com homens, a gente fica focado só no HIV, né, HIV e AIDS, porque a gente tem esse estigma do HIV e AIDS como a peste gay, e como isso tomou muito toda a discussão ao redor de orientações de saúde voltadas para homens que praticam sexo com homens. Embora até hoje a gente tenha uma maior prevalência do HIV, sim, na população LGBT, principalmente população de homens que fazem sexo com homens, devido a comportamento de risco, né, a gente tem que entender que temos mais coisas a serem abordadas. E também a gente fica preso muito nesse estigma, até pelas próprias campanhas, né, do Ministério da Saúde, pelas próprias campanhas voltadas para a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, que focam muito a atenção do HIV na população LGBT. Com razão, porque isso tem que ser discutido dentro da comunidade, mas também tem que ser ampliada a discussão do HIV para outros lados, e a gente tem outros tópicos também a serem vistos dentro do que se discute da saúde do homem que pratica sexo com o homem. Não? E uma coisa que é interessante, de repente, a gente salientar, Edu, essa tecnologia, né, que a gente utiliza do HSH, que são homem que faz sexo com homem, ela surgiu justamente dos estudos epidemiológicos de HIV e AIDS. Porque muitas vezes, quando se categorizava para pesquisa, né, especificamente, homens gays, homens bissexuais, às vezes, alguns homens que tinham práticas sexuais homossexuais não se viam dentro, né, se viam, né, se identificavam como homens gays, mesmo homens bissexuais, por mais que as suas práticas sexuais também incluíssem homens, né? Então, é interessante que essa que ultimamente a gente tem utilizado
né, de uma pesquisa mais dura, né, epidemiológica, então a gente tem tentado transcorrer um pouco a KSH e usando terminologia gays, bissexuais e homens e outros homens que fazem sexo, porque a gente tende a contemplar, porque o coletivo ficou um pouco desconfortável quando começou a aparecer só SH, e sumiu o nome gay, sumiu o nome bissexual, né? Então, é como se tivesse uma sensação de um certo apagamento, né? Exato. Então, a gente tem visto algumas pesquisas que trazem essa complementação desse HSH como sendo GBHSH, porque são gays, bissexuais e outros homens que fazem sexo com homens. Exato, Então, né? Porque a gente... a ideia da discussão da sexualidade como um espectro, né? Que além da identidade que se tem, das práticas, elas vão sendo diversificadas dentro desse espectro. E dentro dessa discussão sobre HIV e AIDS, a gente pensando ainda em população LGBT, algo que a gente tem que citar, claro, sempre nessa discussão, é o PrEP, que é a profilaxia de exposição, pré-exposição, e a prevenção combinada, né, que são as novas medidas protocolares que a gente usa dentro da saúde sexual para trabalhar a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis e, inclusive, para trabalhar para barrar o avanço do HIV, que no Brasil continua sendo uma pandemia que tem avançado diferente, numa curva diferente dos outros países da América Latina. Então, a gente ainda inclui população LGBT, principalmente homens, gays, bissexuais e homens que praticam sexo com outros homens, população trans, população carcerária, população em situação de rua, dentro de grupos de exposição de risco, para poder ter um foco direcionado no controle do HIV. Marlos, quer adicionar alguma coisa nisso? Talvez seja uma questão de cenário, um pouco, né, uma contextualização de cenário no Rio, né? Aqui a dispensação, né, do PrEP, ele tem, acho que ainda ele está feito, né, sobre um cunho de pesquisa, então acho que também tem um pouco desse viés do que está sendo visto, como chegou, né, de certa forma um pouco recente isso aqui no Brasil, né, por mais que em países isso já acontecesse, então a dispensação ainda é bastante limitada, né, diferente da profilaxia pós-exposição, né? Essa que seja né, nas unidades básicas de saúde, em clínicas de família no Rio, o acesso é mais aberto, porém a PrEP é mais limitada. São poucos centros que disponibilizam, o que às vezes pode gerar algum fator de dificuldade de acesso. Né? Então, por mais que a gente tenha essa tecnologia a ser ofertada, vale salientar que existe uma fila de espera, que o Rio tem dispensação de lugares de mas São Paulo. Sim. Está falhando. Do Rio, né? Então, tem um pouco desse acesso, às vezes, eu acho que tem a possibilidade. Eu já tive contato com pessoas que disseram que se mantivesse no centro de referência, ao qual a referência territorial, teria que esperar pelo menos por 6 meses para poder entrar no programa. Isso. Então, vale salientar que, por mais que tenha, né, essa possibilidade, mas às vezes o acesso ele pode ser um pouco mais limitado por questões protocolares, basicamente, pelo que eu tenho visto. Exato. Embora ele tenha chegado no SUS, né, então o PrEP, ele é uma medicação disponível no SUS, acaba que fica acessível para determinados grupos dentro da própria comunidade, ou dentro dos próprios grupos de risco, e fica bastante limitado, né, então esse controle do PrEP, a disposição do PrEP. Em São Paulo mesmo, as esperas de consulta são até de 6 meses, e as medicações, elas dependem de determinado protocolo, com correto retorno, e isso fica um pouquinho complicado mesmo de ampliar o projeto, mas está aí e é uma das medidas que a gente tem do controle do avanço do HIV. Ainda falando sobre infecções sexualmente transmissíveis, então, além da gente pensar no HIV e na sífilis, a gente tem que também pensar em outras infecções que também são transmitidas dentro do sexo entre homens, né? Então, isso inclui o HPV, inclui hepatites virais, hepatite A, B e C,
e a gonorreia e a clamídia, né, que são infecções que podem ser transmitidas como, que se manifestam como uretrite, e a clamídia, que é que tem uma manifestação especial em homens que praticam sexo com homens, principalmente como na posição de passivo, que pode se manifestar de forma assintomática ou pode ter uma manifestação como sangramento anal. E isso vale a pena a gente discutir, porque muitas vezes passa despercebido como apenas um acidente de percurso durante a relação penetrativa, sendo que é assim uma doença, uma infecção que tem que tratar tanto a pessoa com a infecção quanto o parceiro na relação, né? O HPV, a gente tem que lembrar também que a gente, quando comenta muito do HPV, a gente tende a comentar muito em relação ao câncer do colo de útero, em relação das relações entre mulheres, ou na relação que inclui, que é na relação heterossexual, mas o HPV também pode se manifestar em homens que praticam sexo com homens e pode também levar ao desenvolvimento de câncer em outros lugares. Inclusive, o sexo oral, sem o uso de preservativo adequado, pode ter manifestações cancerígenas em outros locais, como na faringe e na boca, por causa do contato com HPV. Na sua experiência em relação no atendimento com a fisioterapia pélvica, você tem alguma coisa para acrescentar, Mauro? Para a gente na fisioterapia pélvica, essa é uma demanda que ela não surge como queixa, né, Edu? A gente trata muito a disfunção, né? Então, muitas vezes, eu já tive alguns pacientes que vieram para mim, sim, por exemplo, pós, né, uma IST, especificamente que eu estou me recordando agora, eu tive alguns pacientes que vieram com uretrite pós-clamídia, por mais que já estivessem não mais, né, com quadro infeccioso vigente, já tivesse debelado o quadro infeccioso, esses pacientes cursaram com uma uretrite crônica, né, que era de uma das dores da dor crônica, uma delas é a uretrite. Então, eu tive alguns pacientes inclusive jovens, eu me recordo aqui de dois, um não era tão jovem, o outro era bem mais jovem, de ter essa manifestação por clamídia e ter esse desdobramento, né? Foi debelado, quadro infeccioso, porém se desdobrou numa dor pélvica crônica e numa uretrite crônica. Então, para mim, geralmente aparece mais esses desdobramentos funcionais aí, né? De quadros persistentes, de cronificação do quadro. Então, geralmente costuma aparecer mais nesse sentido. Acho que vale só ressaltar um pouco, né, do que a gente falou da PrEP, e aí a gente pensar na possibilidade, né, já que é a prevenção combinada, pensando lá na HIV/AIDS, mas aqui também trazer o preservativo, né, como um método de barreira e que tem uma eficácia muito grande, né? Não só para a questão de sexo oral, claro, mas acho que isso é super difundido, tenho certeza que ninguém aqui tem dúvida disso, mas é um fator importante e às vezes fica, e aí uma perspectiva trazendo um pouco, especialmente da população de homens bissexuais, é que soa muito frequente, né, se escuta muito frequente dentro de um quadro, colocar o homem bissexual como sendo o vetor, né, como ele transita, né, entre relacionamentos com homens e com mulheres. É muito comum escutar isso, né? E aí a gente tem aí, né, sabidamente, especialmente pensando nos homens bissexuais, e em homens, né, de forma geral, que tem uma certa resistência ao uso do preservativo. Então, quando você tem essa multiplicidade de parceiros, né, de parcerias sexuais, mais do que nunca isso fica muito em voga, né, o quanto é importante pensar. Claro que a gente pode pensar numa precaução anterior que a gente discutiu, que é com relação ao PrEP, mas o preservativo sempre é muito bem-vindo, e aqui no Rio, não sei como é que já vivenciou isso alguma vez, Edu, sobre o surto de sífilis, o surto de gonorreia, e da hiperbactéria, né, que começou a acontecer com relação à gonorreia, justamente por pessoas não se prevenirem adequadamente ou mesmo não se tratarem. Então, já chegou situações de pacientes jovens, quando eu trabalhava na unidade básica de saúde, pacientes jovens com sífilis já em quadro secundário, já, e inclusive com investigações terciárias, coisa que a gente imaginava que não poderia acontecer mais, né? Então, é um quadro bastante interessante de se pensar, complementando aí, né, a PrEP com o preservativo, mas trazendo essa mesma realidade aqui para as ISTs, né? Porque vale a pena lembrar que o Brasil só acho que tá.
pulando meu áudio aí para você. Vale a pena lembrar que no Brasil, as infecções sexualmente transmissíveis, elas seguem curvas bastante peculiares, né? Então, a gente tem um aumento do HIV na população brasileira em geral, mas principalmente população jovem, população idosa, e se mantém meio que estagnado, mas ainda em crescimento na população de homens que praticam sexo com homens. A gente tem a sífilis em grande aumento na população brasileira, a gente tem casos de pequenos surtos, ou casos de surtos, como o Mauro acabou de falar, da gonorreia e clamídia, e a gente tem bastante recente na história de surtos e de imunização, a hepatite A no Brasil. Então, o Brasil passou, no ano de 2017, ele passou por um grande surto de hepatite A na população de homens que praticam sexo com homens, acompanhando uma tendência de crescimento que já estava vindo em outros países desde o ano de 2016, desde o final de 2015 e 2016, que em países da Europa e países em estados dos Estados Unidos tinham aumentos expressivos da hepatite A nessa população. Então, a gente perdeu uma chance de ter políticas públicas preventivas adequadas na época, e no próprio estado de São Paulo, os aumentos chegaram de 57 a 604 casos, comparando o mesmo período do tempo, cerca de aumento de 960% na quantidade de casos diagnosticados de hepatite A. Tanto que hoje faz parte do protocolo de vacinação para a população de homens que praticam sexo com homens, a imunização, o reforço da imunização da hepatite A, né? Então é importante. E por que a gente está falando de hepatite A? E por que é importante ressaltar? Porque ela tem uma transmissão anal-oral, né? Então, como na prática sexual entre dois homens tem o contato anal, né, oral anal, é importante a gente ressaltar a prevenção também de infecções que podem ser transmitidas através desse contato. E muito falando seguindo essa linha de pensamento do Mauro, de que a gente tem que trabalhar não só a prevenção com usa camisinha, a gente tem que ter a consciência, né, trabalhar a educação de infecções sexualmente transmissíveis e sua forma de transmissão, e também trabalhar a imunização, já que a gente tem isso disponível, não é mesmo? Eu acho que foi bacana trazer essa questão da hepatite A, Edu, porque praticamente não aparece, né? E quando se for perguntar à população geral, né, sobre o que elas entendem sobre as ISTs, é muito pouco provável que alguma das pessoas, né, pensando não em profissionais de saúde, mas profissionais de pessoas geral, população geral, que não conhecem, não a consideram e muito menos sabem como é transmitida, né? Então, acho que o fato de ter, né, esse reconhecimento e ser utilizada como, inclusive, a questão da vacinação como medida preventiva, né, é importante porque é isso, a gente não é tão claro, né? Pessoas geralmente pensam muito na sífilis, na gonorreia, HIV/AIDS, mas habitualmente a gente não escuta da população geral que a hepatite A ela é uma das ISTs. Né? Isso mesmo. Para quem for chegando agora, eu vou pedindo para deixar o microfone desligado, a câmera desligada e colocar o nome completo no chat, por favor. Para dar continuidade, não é só, como a gente falou inicialmente, a proposta hoje não é só discutir as infecções sexualmente transmissíveis, ou focar essa discussão só em HIV e AIDS, porque a gente tem todo um resto de coisas que afetam a saúde dos homens que praticam sexo com homens, focando aqui em homens gays, bissexuais, e uma delas, que a gente está falando em todos os temas, é o preconceito, né? Então, aqui eu trouxe um estudo que a Skoll fez quando eles tiveram a proposta de mudanças nas suas propagandas. Lembrando daquela época que as propagandas de cerveja eram bastante sexistas, então traziam mulheres nuas para poder associar com a felicidade do verão, e tinha essa ideia bastante machista, né, de associar o consumo da cerveja com coisas do universo unicamente masculino, nessa ideia limitada do masculino. Eles trouxeram essa proposta do Skoll Diálogos para entender onde que está o preconceito do brasileiro. E a homofobia foi o principal preconceito que o brasileiro assumiu ter, né? Então, a maioria dos brasileiros assumem que reproduzem algum tipo de preconceito homofóbico, e aqui entra também a bifobia, que o Mauro vai falar mais, e também
o machismo é o preconceito mais praticado, mesmo sem ser notado. Com cerca de 61% das pessoas responderam essa pesquisa falando que de alguma forma, reproduziam falas machistas, né? É interessante, esse é um recorte com relação à questão da bifobia, né? Que a bifobia, ela se manifesta de uma forma velada, de certa forma, né? Ela se manifesta também através da homofobia. Então, isso, além de considerar, né, que é muito frequente, né, dentro dos próprios homens bissexuais, eles manifestarem essa que a gente chama dessa homofobia internalizada, onde eles não se admitem com comportamento, né, comportamento sexual ou homossexual. E muitas vezes isso a gente, né, considera isso como sendo uma homofobia internalizada, né? Uhum. Exatamente. Mauro, o seu áudio está falhando. Mauro, você pode repetir o que você acabou de falar agora, porque falhou o áudio. Tá, vê se agora tá melhor, Edu. Melhorou, melhorou. Tá ótimo. Então, não sei qual parte que falhou aí, mas Falhou. Você falou de homofobia de pensar, né? internalizada e para frente. Isso, então, tem essa questão, né, esse pavor, né, que se existe em se aproximar a um comportamento homossexual. Então, muitas vezes, a população masculina, né, que se identifica como bissexual, por si só tem uma dificuldade, né, internalizada, justamente porque eles podem se aproximar mais, né, do comportamento homossexual. Isso muitas vezes é um comportamento não esperado, né, e é não esperado socialmente, conjugalmente, em vários aspectos, e isso é muito internalizado. Então a gente tem essa vertente da presença da homofobia, né, dentro aí da bifobia, dessa maneira, que ela tanto é internalizada quanto também pode acontecer dos demais. E aí, nesse caso, especialmente desse preconceito especial, Edu, é interessante porque existe uma fala muito frequente com relação a justificar a bifobia em alguns casos, porque se fala que o homem bissexual ele não tem um comportamento ou características ou uma expressão de gênero ou alguma coisa que faça as pessoas presumir que ele seja bissexual, né? A Uhum. sociedade ela dividiu, né, o comportamento, esse comportamento, nessa essa comportamento social de uma forma que na verdade parte inclusive de uma certa, e aí eu vejo como um certo cerne da homofobia, que é a misoginia, né? Então são homens que têm comportamentos femininos, e como não pode ter comportamento feminino, a gente atribui isso a um componente misógino da homofobia, né? E o bissexual muitas vezes ele está mimetizado, né? Ele passa, né? Ele teria uma passabilidade social muito maior, porque ele não tem essa que também pode ser uma ideia caricata, né? De achar que todo homem gay tenha um comportamento feminino, né, o efeminado que chama. Então a gente sabe também que existe uma variabilidade enorme de comportamentos com relação aos homens gays, mas geralmente o bissexual ele é lido, né, dessa forma, que ele não participa do movimento LGBT porque ele tá mais disfarçado entre os heterossexuais, ele não é reconhecido, né, como pode ser reconhecido os homens gays. Uma outra coisa que é muito curioso, tem um estudo que mostra que existe eu não me recordo agora a porcentagem, mas se eu não me engano, beira 90% dos homens bissexuais estão em relacionamentos héteros, né? Isso é um dado também interessante de se ter, né? Essa não consideração do homem bissexual estar num relacionamento homoafetivo, né? Então isso é bastante interessante e fala um pouco dessa internalização desse preconceito também que acontece muito, né? É. E mais pontualmente sobre a bifobia, quer falar alguma coisa sobre isso? Pode, pode falar, eu acho que eu concluo, porque é na Tá. sua linha de pensamento. Uma coisa, tá. E aí uma coisa que é interessante, né? O aspecto especial da bifobia, ela se traduz na maioria das vezes, na invalidação da existência da bissexualidade, né? Então,
a mulher bissexual ela é muito mais contemplada, porque existe aí aquela mítica e um erotismo de que duas mulheres se beijando plasticamente é mais aceitável, é mais bonito, é mais excitante. Agora, quando você transpõe isso para dois homens, né, pensando que um desses homens se relaciona com outra, uma mulher, isso soa mal, né? Então a sociedade, pensando nas questões de preconceito, não admite muito essa possibilidade para o homem, como admite para a mulher. Não é muito frequente escutar isso. E como fetiche, né? Não é um fetiche como é um fetiche da bissexualidade feminina. E um outro fator interessante também é que é muito frequente que a bissexualidade seja entendida como uma fase transitória, né? Exato. Então a gente escuta, né, da população LGBT como um todo, mas mais prevalente entre os gays especialmente, e entre os heterossexuais, como sendo pessoas confusas, que são enrustidos, que daqui a pouco vai resolver em que lugar que está. E se porventura esse homem bissexual começa um relacionamento com um homem, ele perde todo o histórico dele de bissexualidade, é perdido. Ganha uma etiqueta e um carimbo. Agora sim, tá vendo? Não falei para você que você estava numa fase transitória, então ele só é válido enquanto ele tiver um relacionamento hétero. Se porventura ele admite um relacionamento homoafetivo, homossexual, ele deixa de ter validade como sendo um homem bissexual, né? Então isso é uma questão bastante interessante de se colocar, que esse preconceito também existe dentro da comunidade LGBT, assim como dentro das pessoas heterossexuais. Isso aqui mais para frente vou querer entrar mais dentro sobre nesse tema da homofobia internalizada dentro do movimento. Porque aqui agora o que eu quero discutir é como tanto a gente falou muito de violência nos outros temas, a gente vai continuar falando como a violência LGBT-fóbica, por motivação LGBT-fóbica, afeta a população da comunidade em geral, inclui também homens bissexuais, inclui claramente homens gays, né? Existem países que a homossexualidade ela é passível de pena de morte. Não é o caso do Brasil, a gente tem até agora reconhecido pelo STF a proteção da população LGBT em relação a crimes direcionados, crimes motivados por ódio, mas a gente tem cerca de 73 países ao redor do mundo que condenam a homossexualidade com penas passíveis à pena de morte ou à prisão perpétua, né? Mas mesmo assim a gente ainda segue sendo um país muito violento com a população LGBT, maioria da população que sofre violência ou as vítimas graves da violência LGBT no Brasil são população trans e população que se reconhece como gay, né? Então, homens gays. Ainda nessa quantidade a gente tem isso, uma incrível subnotificação, mas a gente também acaba com uma falha da notificação de como é a exposição em relação aos homens bissexuais, sabendo que essa porcentagem é muito maior do que ela é anotada, né? Então não seria só 1% de homens bissexuais sofrem violência, a gente sabe que de fato é muito maior. Inclusive, que dentro desse grupo de homens heterossexuais, que são confundidos com homossexuais, a gente pode considerar que podem existir também uma quantidade grande de bissexuais que sofrem violência por motivação LGBT-fóbica. Né? Então, os homicídios no Brasil por homofobia, eles são numerosos. A gente tem hoje números que de acordo com dados de grupos LGBT que fazem contabilidade das mortes motivadas por crimes de ódio, hoje cerca de um assassinato a cada 24 horas de uma pessoa LGBT, grande maioria de população de homens que praticam sexo com homens e de pessoas trans e travesti. E a maioria das mortes são mortes violentas, por esfaqueamento, armas de fogo e espancamento no Brasil. Você quer adicionar alguma coisa, Mauro? Bacana você deu uma pincelada com relação à questão nesse caso, né, a violência e morte, no caso dos homens bissexuais. Acho que talvez a característica aí, Edu, entra também se porventura, né, me soa que se porventura esse homem bissexual sofre uma violência, né, nesse sentido mais social, né, e morte, né, nesse caso de morte também, muito possivelmente essa violência vai acontecer pela homofobia, né, por não admiti-lo, não admitir que esse homem tenha um contato com o homem, não por ele ter um contato com mulher.
Se esse homem bissexual tiver com uma mulher, ele vai ter lido muito socialmente bem, né? Porém, se Uhum. esse homem tiver num espaço, né, se socializando, né, afetivamente, com um homem, ele não vai ser lido como bissexual, porque automaticamente se ganha um carimbo, né? Se eu tô com uma mulher, eu ganho um carimbo hétero, se eu tô com um homem, eu ganho um carimbo homo. Então, ele vai ser carimbado como homem. Na verdade, a violência que ele vai vir a sofrer, por mais que ele seja um homem bissexual, vai ser uma violência de cunho de homofobia, né? Então, acho que só vale dar esse fechamento aí, eu acho, Edu. Legal. Uhum, sim. E para a gente retomar o que a gente estava falando da homofobia internalizada, a gente poder entrar mais na discussão de como a masculinidade tóxica, ela não só tá entre a população de homens héteros, né, mas ela também vai estar sendo reproduzida enquanto um tipo de opressão sistemática, né, um tipo de opressão que está na sociedade acaba se reproduzindo dentro da comunidade LGBT também, por homens que estão ali presentes, né? Então, ela se reproduz na dificuldade da aceitação de homens gays, né? Então, de poderem se assumir por fatores religiosos, fatores culturais, familiares. A gente tem uma notícia recente que eu li hoje. Hoje, nos Estados Unidos, homens gays, eles não podem ser demitidos por causa da sua sexualidade. Foi aprovado a lei, algo que já no Brasil já tá em prática, né? Homens gays e pessoas trans. Mas até por fatores de mercado de trabalho também a gente tem que considerar como assumir a sua orientação, existir, né? Então, ter a vivência da sua orientação sexual de forma pública pode ser um problema, né? Então, pode ser uma forma de se tornar vítima de homofobia e acaba sendo uma forma que os próprios indivíduos dentro da comunidade, mesmo que sejam vítimas desse tipo de violência e opressão, acabam reproduzindo. Isso eu vou discordar um pouquinho do Mauro aqui, porque ele falou que a misoginia como você falou antes, a homofobia vem a misoginia vem da homofobia, né? Não, ao contrário. É isso, então a gente não discorda, a gente concorda, porque eu acho que a misoginia, nesse caso, o pensamento machista, ele tem suas vertentes, né, que vai atrapalhar tudo que foge do que é considerado padrão, né, o que é o ideal para isso, o que é ideal para ser um homem, um macho, né, então, se você foge das práticas heterossexuais, então, se você abdica de ser um heterossexual por se envolver com outro homem, mesmo que você se envolva e tenha interesse por mulheres, ou que você abdique completamente seu interesse por mulheres, aquele interesse que espera-se de um homem, né, por se reconhecer como homoafetivo, isso acaba sendo uma forma de sofrer violência dessa homofobia. Então, isso também pode ser reproduzido como é socialmente esperado de um homem que ele seja heterossexual, e isso acaba se reproduzindo como homofobia e também pode ser internalizado e reproduzido por muitos membros da comunidade. É. Na literatura a gente vê muito isso eles chamam da heterossexualidade compulsória, né? Isso. A gente não cresce numa sociedade onde nem se espera, que se permite uma vivência múltipla da sexualidade, né? E é isso, mais uma vez, né? Não é porque é da comunidade LGBT que não vivencia, porque isso, da mesma forma que o machismo é estrutural e cultural, essa heterossexualidade compulsória, ela também é cultural da nossa sociedade. Então, se a gente cresce aqui, nós somos sujeitos a isso, né? Então, a gente considera, né, a questão do machismo como sendo não é exclusivo de heterossexuais, né? Então soa muito estranho. Mas mulher também é. Óbvio que é, porque ela cresce no mesmo lugar que todo mundo cresce. Ninguém cresce numa bolha especial e se desenvolve diferente, né? Então, Uhum. são questões muito frequentes, né? E aí, só para contextualizar um pouquinho, a gente tem uma forma de utilizar que a masculinidade tóxica, ela é como se fosse a ética que rege a performance do machismo, né? Isso. Então é como se a forma de execução da masculinidade tóxica é através do machismo, né? A gente acha que são coisas são sinônimos, na verdade, a gente entende como masculinidade tóxica. É como se houvesse lá todas as normatividades para se ser um homem visto socialmente, né, com virilidade, hipersexualizado, agressivo. Então, isso tudo são as normatividades que aparecem dentro dessas éticas da masculinidade tóxica, e aí quando a gente leva isso para a execução, que a gente chama da performance, né, que é a estética,
isso já traz uma conotação do machismo, né? O machismo ele é operante, ele é uma prática, né? Então existe uma certa diferenciação, por mais que uma tende a levar a outra, né? Isso. Algumas pessoas conseguem, né, se identificar dentro desse lugar e conseguem reivindicar um lugar menos, né, de menos sexismo internalizado, não seria só uma homofobia, né, menos sexismo internalizado, mas é bastante interessante trazer esse contexto, inclusive dentro da própria população LGBT, né, Isso. existe eu brinco que chamo que é uma sexagem homossexual, né, então existe o gay macho e o gay fêmea, né, é É. muito interessante isso, né, então, e o fêmea ele é mal visto, né, o gay fêmea, né, ele não é o socialmente esperado, né, porque o gay macho na sociedade ele pode ser mimetizado, ele pode ser disfarçado, é ele que é o insertivo, né? Ele que é o ativo, então ele tem mais domínio. Então existe também, né, pensando nessa internalização, isso também, inclusive pela prática sexual por si só, isso também faz esse crivo de homofobia dentro da própria comunidade, né? Exato, que é aquela discussão do se é discreto ou não, que não pode dar pinta, não pode levantar bandeira, né? Isso como dentro da própria comunidade LGBT a gente acaba, dentro, principalmente, e aqui a gente está discutindo mais sobre homens, né, dentro da comunidade, como isso acaba sendo um demérito para toda a comunidade, né? Então a gente reproduz estruturas sociais que são opressoras para todo mundo e a gente acaba internalizando isso. E pensando aqui que nós temos profissionais que trabalham ou vão trabalhar com saúde mental, é muito importante que esse tema seja abordado com membros da comunidade LGBT também, porque, de novo, nós não vivemos em um universo separado da sociedade, como nós somos moldados e crescemos dentro dessa estrutura cultural que reproduz esse tipo de opressões, que tem essa moral, né, de opressões, é importante a gente lembrar que a gente também está sujeito a reproduzi-las. E é importante a gente levantar também o tema que a gente acabou discutindo aqui ao redor, mas para poder focar um pouco sobre invisibilidade e estigmatização dentro e fora da comunidade LGBT, que a gente tem falado aqui bastante de como o gay afeminado, ou essa reprodução de espectros diferentes, né, da sexualidade, reprodução de espectros diferentes dos papéis de gênero, e como ser reconhecido como bissexual é entendido tanto para quem é de fora da comunidade, como para muita gente de dentro da comunidade, como uma fase, né? Alguém que está em cima do muro em algum momento vai se decidir, como isso invisibiliza e estigmatiza as pessoas, principalmente aqui a gente está falando dos homens gays e bissexuais, né? Acho que a gente, de alguma forma, já trouxe um pouquinho isso, né, Edu? E quanto é importante a gente. Eu acho que o reconhecimento, né? Eu acho que quando a pessoa consegue construir a sua identidade sexual, né, de forma saudável, se despindo aí dessas homofobias, desse sexismo internalizado, né, de forma geral, automaticamente você consegue emergir no meio desse caldo, né? E aí, se Uhum. você emerge, você aparece. Então, e quando você aparece isolado, né, aparece um aqui, outro ali, as pessoas vão ter muita dificuldade, porque ainda é um aparecimento muito pontual, né? E aí uma coisa talvez interessante de se pensar, Edu, eu sempre, quando discuto sobre bissexualidade, existe uma característica importante a ser dita com relação à geração, né? A geração milênio, especialmente, e falando em geração milênio, né, daqui do Rio, de São Paulo, de grandes centros, a gente não pode pensar que Brasil seja tudo uma coisa, né? A gente tem uma variabilidade enorme de cultura dentro do próprio país, no próprio estado, dentro da própria cidade, né? Pensando em São Paulo como sendo né, uma cidade gigante com Cosmopolita, várias né? possibilidades, cosmopolita, entender que é bem diferente, né? Então, hoje em dia pode até se dizer, mas eu tenho escutado bastante sobre bissexualidade. E quando você vai escutar e ver quem está falando, é aquela molecada lá dos seus 20 anos, dos 18, 17, que existe uma permissão social, né, a eles extrapolar o desejo e não se limitar à vontade que tem, que às vezes pode ser de fato uma curiosidade, né, mas eu só consigo botar em prática essa curiosidade se for socialmente permitido. Ninguém Uhum. bota a curiosidade em prática se não for socialmente permitido, né? Então pode ter uma fase, né, pensando em adolescente, que talvez seja de fato muito próximo a uma experimentação, né, sexual, de desenvolvimento sexual, que é bastante positivo ter essa possibilidade, e que isso aos poucos começa a criar uma identidade, né?
Então, a geração milênio, né, que é o pessoal que nasceu aí próximo aos anos 2000, um pouquinho anterior e daí em diante, já Disse trazem uma que, característica. diz que geração milênio é de 85 para cá, então eu faço parte ainda da geração milênio. Eu acho que eu não sei, porque existe uma diferença, depende da fonte que você pega, né? Porque quando a gente pega de 80 para cá, na verdade é a geração Y, né? Então, dependendo de que fonte você bebe, isso é categorizado de uma forma um pouco diferente. Mas, enfim, Eu tô se a gostando da minha gente, se a gente fonte, me deixa mais novo. não, mas na verdade a gente pode esquecer a categorização da de milênio, Y, X e simplesmente trazer, né, as pessoas nascidas, né, um pouco antes, né, dos anos 2000 e aí e em diante, e a sociedade pensando em cidades maiores, onde o acesso à informação tende a ser maior, então tende a ter, né, menos estigmatização. Esses adolescentes, esses homens jovens tendem a se permitirem mais a entender o que sentem e buscar por entender o que é isso para construir sua identidade sexual. Agora, se eu pego, né, a geração aí dos anos 90 para trás, isso já traz um outro ar, né? Um homem de 40 anos, um homem de 35 anos que se diz bissexual, eu acho que você pode contar no dedo da mão do Lula, né? Que tem menos um dedo, inclusive, né? Porque você não vai encontrar praticamente nenhum. Agora, se for pegar a molecada dos 20 e pouco, eu conheço fulano, fulano, fulano. Agora, você pega a partir dos 30, 35 anos, você não consegue identificar isso, né? Não é uma coisa, eu tenho amigos homens, bissexuais, gay, agora quem são esses amigos bissexuais? Quantos anos têm? Para eles terem, né, essa identidade sexual reconhecida, habitualmente eles são mais jovens. Então, isso também fala um pouco dessa estigmatização que acontece da população dos homens bissexuais, né, que não são visibilizados socialmente, né? Mas brincadeiras à parte, isso também afeta bastante homens da minha geração, que não é milênio, minha geração dos 90. Porque há uma falta de representatividade muito grande, uma representatividade adequada de homens gays, né, que a gente tinha para poder olhar, admirar e poder ser visto, né, e se ver, né, nessas pessoas. Então, a gente ficou muito preso em certos estigmas do que era um homem gay e acabou tendo que reproduzir ou vivenciar uma vida escondida dentro do armário, que não é o ideal, principalmente no seu momento de descobrimento, de desenvolvimento, né, da sua atividade sexual, do seu interesse, do seu desejo sexual, ali na juventude, na adolescência. Então, isso afeta bastante muitos homens da minha geração, dos final dos 20 e 30 anos de idade, com essa dificuldade de poder assumir uma homossexualidade plena, uma homossexualidade tendo uma identidade de gênero que seja variante, ou tendo exercendo o papel de gênero, assumindo a sua feminilidade, assumindo papéis sexuais que sejam vistos como papéis mais femininos. Então, a versatilidade, a, se assumir como passivo. Então, são tudo bastante novo, porque essa permissão é bastante nova, né? Então, para homens homossexuais, para homens bissexuais ainda mais, porque ainda tem uma outra categoria que passa, que é o bissexual sofre um ataque dos dois lados, né? Então, Sim. essa estigmatização, ela ainda é forte para a minha geração, né, dos adultos jovens, e a gente vê uma diferença bastante grande na nova geração de jovens. Mas isso é importante a gente estar abordando esse ponto, porque quando a gente fala de quem vai atender, né, de quem está trabalhando com a saúde sexual desses jovens que estão vindo, da nossa geração, e da geração, inclusive, que veio antes da gente, que também, dos idosos homossexuais, bissexuais, a gente tem que lembrar das práticas sexuais que são fora do escopo do preconcebido, né? Então, é muito difícil a gente achar estudos que vão estar abordando como é a prática sexual entre dois homens, né? Então, entre mais homens, inclusive. Falar sobre o sexo anal e entender como que o sexo anal é um sexo prazeroso, falar do sexo oral entre dois homens ou das outras práticas sexuais que ocorrem entre homens e como isso ainda existe um apagamento, né, dentro da saúde sexual, considerando aqui que a gente está conversando entre sexólogos, né?
Sim. Acho que é interessante pensar, talvez, aí sejam umas questões com relação à segurança das práticas, né, Uhum, e pensando nas práticas sexuais não convencionais, né, especialmente falando disso, ou até mesmo da convencional, e também não trazendo um estigma, né, de que a prática sexual é penetrativa, né, do coito anal, seja uma prática universal entre homens que fazem sexo com homens, né? Você encontra uma população de homens que fazem sexo com homens onde a penetração não é uma, uma imperiosidade, né? Uma coisa compulsória, vamos dizer assim, uhum. né? Então, a gente tem essas variabilidades aí de contatos, né? Que aí isso vai ser, né? Com essas, eu não sei nem se pensaria como sendo pré-concebida, mas talvez não convencional, né? Como pensar de que dois homens podem ter práticas sexuais que a gente denomina de gauinagem, né? Que é a prática onde não há penetração anal. Sim, E é isso. Então, tem outras formas aí de exploração do prazer, que não é exclusivamente do prazer anal por penetração, aí falando penetração pênis, ânus, né? Porque pode ser, dentro de uma prática sexual, pensando no gauinagem especificamente, pode ser uma prática que haja introdução de objeto, de dedo, de sexo anilingus, né? sim. O beijo grego. Famoso beijo grego, né? É isso. Mas não normalmente essa prática ela tende a não ser a prática penetrativa, a pênis anos, ela acaba não entrando muito nisso, né? Então essa Uhum. variabilidade, né, de práticas é interessante pensar justamente para ver como é que a gente pode abordar, como é que pode ter uma prática sexual segura, seja ela qual for, né? Alguns homens que fazem, por exemplo, a prática do fisting, que é a introdução do O dedos, punho. mão, né? Como é que isso pode ser feito? Como é que isso e aí pensando em redução de danos, né? Porque a gente tende muito a estigmatizar e proibir as pessoas a proibir, né? Como profissional de saúde, né? E especialmente falando até do lugar que o profissional de saúde tem, que é muito de sujeito suposto saber, né? Eu domino a informação e tudo que eu disser para o meu paciente, normalmente ele vai acatar. Então, se eu tratar essas práticas sexuais de forma pejorativa, né, ou mesmo falando que ele deve evitar, ou que está errado, ou que ele vai se lesionar, eu não sei o quanto isso vai ser positivo, porque se for uma prática sexual ao qual ele desfrute prazer, talvez seja melhor trabalhar com a segurança da prática, né? Então, como que eu posso fazer uma prática sexual que eu possa entender, né, como profissional de saúde, que de fato ela soa de forma extrema, como o fisting, por exemplo, mas como é que ela pode ser feita de forma saudável, né? Como é que isso pode ser feito para que não haja nenhum prejuízo à saúde, né? Então, talvez valha mais a gente entender e trabalhar com as possibilidades de segurança e redução de danos, né? Já que é uma prática sexual de preferência da pessoa, né? Exatamente. Então, a gente tem que lembrar que a angústia não pode ser nossa direcionada ao paciente, né? O paciente tem que trazer o que gera angústia para ele. Se a prática é o que gera prazer e não angústia, então a gente tem que dar as orientações adequadas para que a prática seja realizada da melhor forma possível, né? Então, da forma mais segura para todo mundo. É, e é muito importante a gente debater essas práticas, porque lembrando que homossexualidade e a transexualidade são bastante recentes, sem ser do ponto de vista de transtorno mental, né? Então, a gente tem, dos anos 90 para cá, que a gente teve essa transição de entender a orientação sexual, entender diversidade de gênero como formas de existência, né? E não como formas patológicas, e logo a produção científica em cima das práticas sexuais dessas pessoas, ou em cima da vivência dessas pessoas, acaba sendo... a gente não tem tanto estudo de tanta qualidade ou tanto estudo adequado em relação a essas práticas sexuais e em relação a essas vivências. Então, o que a gente conversou na aula passada sobre mulheres lésbicas, como a gente falta material científico, aqui também para homens que praticam sexo com homens, embora já tenha muito estudo relacionado com infecções sexualmente transmissíveis, mas relacionado à prática sexual em si, aqui eu vou dar exemplo do sexo anal, mas a gente pode falar de vários outros, a gente tem pouco estudo, né? Então, hoje que aborda, por exemplo, a dor na penetração anal durante a prática de sexo sexual entre dois homens, a gente tem pouquíssimo material disponível, né, para a gente poder estudar, que a gente chama de anospareunia. Então, é algo a se pensar para profissionais que trabalham com saúde sexual também, além da gente melhorar nossa abordagem em relação à redução de danos, em relação ao conhecimento dessas práticas, né,
que ao melhor acolher o paciente que pratica, a gente também melhorar nossa pesquisa, que da saúde sexual já é algo muito recente nos estudos da medicina, nos estudos do campo da saúde, mas da saúde sexual da população LGBT, a gente ainda tem bastante para produzir. É verdade, Edu. E é uma coisa que talvez seja interessante, aí um papel da fisioterapia nesse aspecto, né, que a gente trabalha muito com dispareunia, né, e a dispareunia nas suas mais múltiplas formas, né, dor à penetração, né, dor peniana à penetração, dor anal à penetração, dor vaginal à penetração, então a gente trabalha muito nesse aspecto. Já tive alguns casos, né, de homens com práticas sexuais anais que tinham anodispareunia, e aí às vezes vale a gente salientar, né, e diferenciar essa anodispareunia, porque não a dor ou o desconforto pela inabilidade ou pela dificuldade por si só, né? A gente sabe que a anodispareunia, pelo menos quando eu tenho lido, geralmente ela fala muito de homens que já tinham práticas sexuais anais e por algum motivo, os mais variados possíveis, desenvolveram esse desconforto, né? E um deles pode ser o anismo, por exemplo, né? Pode ser algumas disfunções anorretais podem gerar isso, uma delas pode ser o anismo. A hiperatividade do assoalho pélvico tende a gerar isso também, por mais que não seja uma característica comum aos homens, não é muito frequente que os homens tenham a característica de um assoalho pélvico tenso, né, duro, mas isso pode ser um fator de dor, então pode ser que um homem que tenha desejo nunca conseguiu, para iniciar essa prática, para ele vai ser mais difícil, porque ele tem um assoalho pélvico mais duro, mais rígido, né? E aí o relaxamento voluntário, ele beira o impossível. Então é aquele cara que deseja muito, que sempre teve muita vontade, mas toda tentativa é sempre muito frustrante, muito dolorida, que é diferente dos homens que iniciam a prática sexual anal com algum desconforto no início, né? No início da prática, né? No ato em si, né? Começa com um pouco de desconforto, depois consegue de uma forma um pouco melhor. Então a gente como fisioterapeuta, né, por intervir nesse assoalho pélvico, a gente consegue avaliar a capacidade desse assoalho pélvico, a mobilidade que tem. Existem recursos terapêuticos de relaxamento desse assoalho pélvico. Então, para os homens que desejam, né, ou que passaram a ter dor, ou que querem ter prática sexual anal e não conseguem, a gente consegue manejar isso muitíssimo bem com a fisioterapia, né? A gente tem vários recursos que podem ser utilizados, claro que prescindindo uma boa avaliação para entender da onde está vindo o quadro de dor, se não é um quadro inflamatório, né? Já tive caso que o paciente veio para mim, na verdade, estava com a trombose hemorroidária. Então, na verdade, não tinha nada a ver com uma anodispareunia funcional. Quando a gente fala da físio, não sei se isso é comum para você já ter escutado, a gente sempre fala de questões de funcionalidade, né? Isso. Então, se eu falo de uma anodispareunia, nesse caso, eu preciso, para a fisioterapia atuar, a gente atua sobre uma anodispareunia funcional, ou seja, existem componentes musculares envolvidos nesse quadro de dor e desconforto à penetração. Né? Então, nesse caso, nós somos profissionais aptos, capacitados a trabalhar com... Bom, capacitado já não sei, porque a fisioterapia, eu não sei o quanto consegue entender a diversidade e pluralidade de sua atuação. Né? Eu acho que, infelizmente, a gente ainda está bastante limitado com relação a pensar em sexualidade. Né? Existem poucos fisioterapeutas que trabalham com sexualidade da forma ampla. Eu acho que isso é um mal de toda a área da saúde, porque quando você vai falar de sexualidade, isso vai para todas as áreas. É verdade, Edu, é verdade. Talvez não seja exclusivo da física. Mas o físico, especialmente, ele tende muito a pegar a disfunção, né? E não considerar o contexto da dimensão da sexualidade como um todo, né? Então, talvez eu acho que o grande erro do fisioterapeuta é abordar a disfunção sem pensar na contextualização da sexualidade do indivíduo, né? E aí acho que é justamente aí que peca, né? Por mais que a gente trabalha com funcionalidade, essa função pertence a uma pessoa, né? E o que essa pessoa sente com relação a isso? Então talvez seja mais esses aspectos aí psicossociais envolvidos, né? E finalmente, pegando o gancho aqui do que o Mauro falou sobre reconhecer, né, ou se questionar, ou perguntar para o paciente sobre a sexualidade do indivíduo, a gente também tem que lembrar da população idosa de homens que praticam sexo com homens, né? Então, homens que têm desejo sexual e atração por outros homens, porque a população LGBT também envelhece e a gente tem que dar determinada atenção para essa população com as queixas e lembrar sempre que não é porque passou de determinada idade que não pratica, não tem vida sexual, não tem interesse sexual, interesse afetivo romântico. Então a gente tem que
que lembrar das existências LGBT em todas as fases da vida. Sim. Sim. Então, basicamente, hoje o que a gente tinha de proposta para discutir nesse tema era, sim, a gente falar mais sobre reconhecer essas existências, né? Eu trouxe para a gente de fala final, até mudei, Mauro, que eu não falei para você, mas eu mudei, coloquei o Jean Willis, que foi o deputado que defendeu direitos LGBT por bastante tempo, desde 2010 no Brasil, como defensor de direitos humanos, e claro, por ser gay assumido, ele parte de um coletivo por cultura e demandas específicas e abraça as bandeiras do movimento gay. E é basicamente o que a gente faz aqui, enquanto membros da comunidade, tentando abraçar bandeiras de reconhecimento, de luta por direitos e também de tentar ampliar a discussão dentro de todos os campos para a comunidade LGBT. Mauro, queria te agradecer pela participação, agradecer pelo topar o convite. Se você quiser fazer suas considerações finais. Eu que sou grato, acho que aproveitar o mês, né, do orgulho LGBT e trazer essa temática, pensando em saúde de homens gays, bissexuais e que homens que fazem sexo com outros homens, praticamente a gente não vê isso, né, Edu? Então, eu acho que não só o trabalho que você está fazendo é muito grandioso, porque você está pegando várias temáticas a serem abordadas, mas esse tema em especial, que é um tema que às vezes eu me sinto um pouco mais motivado por ser muito próximo, né, a prática profissional. É muito bacana trazer essa possibilidade de discussão e esse entendimento, né, desde o contexto lá que você vê, né, que foi bem bacana você trazer desde o início, as estigmatizações e vindo a considerações de saúde e práticas sexuais, né. Eu que sou imensamente grato. Muito obrigado mesmo, Edu. Obrigado. Eu vou deixar aberto agora no final para quem tiver dúvida. Eu vou pedir para quem tiver dúvida colocar aqui no chat para a gente. E pode fazer até a dúvida pelo microfone, ok? A gente vai deixar uns 5 minutinhos para dúvida, 5 minutinhos finais, que a gente acabou atrasando um pouquinho do tempo. Obrigado, pessoal. Obrigado, Natália. Obrigado, Carol. Para quem chegou um pouquinho depois, todas as aulas estão gravadas, elas vão ser postadas no YouTube. Eu peço desculpa que até agora eu não consegui postar nenhuma, mas como eu estou editando e fazendo os slides, estudando, acaba ficando um pouquinho complicado de eu editar os vídeos e postar a tempo. Arthur, se tem uma dúvida, pode usar o microfone, por favor. Boa noite, gente. Por que vocês se referiram à questão da geração dos anos 2000, não é isso? O termo. Uhum. Aí, tipo, existe uma busca, assim, incessante por alguém que nos represente, tipo, essa questão dessas divas que a gente passa a enaltecer, que não levantam a bandeira, né, da gente, de verdade. Qual é a opinião de vocês acerca disso? Acerca das divas que não levantam a bandeira? Sim, tipo assim, se isso é uma coisa inerente à nossa geração, ou se é uma coisa que está no histórico da nossa comunidade, algo desse tipo. Honestamente, eu vou falar. A gente vai abordar um pouquinho sobre isso no último tema, que é sobre história LGBT. Mas a gente tem uma falta bastante de representatividade, então a gente acaba, historicamente, se apoiando em artistas de grande renome que dão voz à causa, né? Então, da década de 70, a gente tem Cher, tem Madonna, tem Tina Turner. No Brasil, a gente já tem Fafá de Belém, Alcione, Ivete Sangalo, Anitta. Bom, para quem gosta de Anitta. Tem a Ludmilla, tem Daniela Mercury. Então, se apoiar a grandes nomes de artistas, né? Aqui eu estou falando porque dentro da comunidade LGBT a gente tem uma tendência muito grande a apoiar artistas pop. É cultural, mas é cultural histórico, não é só da geração milênio. Isso daí vai desde a geração de Woodstock, da era de Aquários até agora. Ano 17. A gente não vai entrar nesse tema. Alguém tem mais alguma dúvida? Acho que não, né? Acho que não, vou deixar aqui. Bom, gente, então, já que a gente está encerrando por agora, o convite para a aula de quinta-feira também bastante especial, convidado, que é o Dr. Giancarlo Spiziri, que ele é mestre
em sexualidade, ele é doutor em sexualidade, psiquiatra que atende no ambulatório da USP de São Paulo, ProSex, que atende população trans, e vai estar discutindo população trans aqui conosco, tá? Só para a gente poder deixar informado também, antes de eu finalizar, a instituição que a gente vai estar auxiliando, que foi a sugestão do Mauro, é a Casinha, que é uma casa... Isso, uma casa de acolhida no Rio. Eu vou deixar, agora no final de todos, eu vou deixar todos os links e os Instagrams das instituições serão ajudadas pelo meu Instagram, ok? Então é isso, boa noite para todo mundo, obrigado, Mauro, e aguardo vocês na quinta-feira. Valeu, Edu, boa noite todo mundo, obrigado aí pela participação de todo mundo também. Obrigadão, Edu, mais uma vez. É isso.